Olá, eu sou o pastor Miguel, pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, e nós estamos nesses tempos complicados, onde está todo mundo em casa, estamos transmitindo aulas através de Facebook, YouTube, não somente para os membros da igreja, mas para quem quiser assistir. Essa lição específica faz parte da série de lições que nós começamos no início do ano para os nossos cultos de quarta-feira sobre personagens bíblicos. E então nós estamos prontos para estudar a pessoa de José. E nós então estamos querendo que os membros da igreja reúnam as suas famílias para assistirem juntos em casa a partir das 19, 19h30. Você pode marcar o horário que você quiser, mas essa é a nossa lição da quarta-feira. Então nós vamos falar sobre José, mas para poder falar de José, eu preciso naturalmente ambientar um pouco e não vou ter tempo de contar, porque seria muita coisa para a gente falar, inclusive coisas práticas que nós podemos aprender com esse homem que, inclusive em Hebreus capítulo 11, ele é um dos heróis da fé. E então a gente precisa só dar uma pincelada na parte inicial de onde veio José, quem ele é, quando ele viveu e tal, para a gente então ir para uma parte que eu vou concentrar bastante nessa lição, que é uma parte muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Então vamos lá. Quem era José? Primeiramente, Deus escolheu um homem que morava na Babilônia, que hoje é Iraque, um homem por nome Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, e ele chamou Abraão para sair da sua terra e ir para a Palestina, Canaã, onde ele iria usar Abraão para estabelecer uma nova nação. Então Abraão foi com a sua esposa Sara. Na velhice, como Deus prometeu, Deus deu um filho a Abraão e a Sara. O nome desse filho é Isaac. E então Isaac, por sua vez, teve dois filhos, Esaú e Jacó. E Jacó casou com 4 mulheres, e dessas 4 mulheres ele gerou 12 filhos. Na realidade, um pouco mais, porque tinha uma filha, e também porque José, que foi escolhido por Deus para ser um grande líder entre as 12 tribos, José teve os seus 2 filhos como 2 das tribos de Israel, Efraim e Manassés. E isso porque Deus separou Levi para ser a tribo dos sacerdotes. Então, eu sei que é meio complicado, mas José, então, é um filho de Jacó com Raquel, e Raquel, das 4 mulheres de Jacó, era a mais querida, a mais amada, e ela teve 2 filhos que foram José e Benjamim. E esses 2 eram bem novos. O Benjamim era o último a chegar. Mas então, José tinha um dom muito especial, muito diferente. José tinha um dom de ter sonhos que se realizavam e também de interpretar sonhos. E isso foi um fator importante na trajetória de José e a sua vida e com os seus irmãos. Mas, como você sabe, quando uma pessoa tem um dom bem especial como esse, naturalmente cria ciúmes. Numa família que, por natureza, vivia uma vida de ciúmes, porque, primeiramente, as 4 mulheres competiam entre si. E, naturalmente, os muitos filhos também competiam. E, para agravar ainda a situação, José teve 2 sonhos, onde nesses 2 sonhos o seu pai, a sua mãe, as mulheres e todos os seus irmãos se ajoelhavam
diante se submetiam a José. Então isso já era um problema, né? Ele falava, mas o próprio pai disse, meu filho, vá com calma, isso até eu, seu pai, vou me submeter, vou me ajoelhar a você. Mas ele teve esse sonho e para agravar ainda a situação, como eu ia dizendo, Jacó favorecia a José, ele tinha um favoritismo. E a Bíblia diz que até ele fez uma capa de cores e tal, e deu. E quando um pai dá um presente especial para um filho e não dá para os outros, dá uma atenção a mais para um dos seus filhos, é evidente que isso vai criar ciúmes. Não deu outra. Os rapazes estavam distantes, apacentando os rebanhos, e Jacó então mandou José para saber como é que eles estavam. E quando eles viram a chegada deles, tramaram para matá-lo. Tanto era o ciúme, tanta era a raiva que eles tinham de José, que os próprios irmãos fizeram um plano para matar. Mas aí aconteceu uma circunstância onde ia passando um bando de comerciantes ismaelitas que iam para o Egito, e aí decidiram vender José como escravo, e assim fizeram, e ele foi levado para o Egito. Chegando no Egito, uma outra sequência de muitos eventos que não tenho tempo para elaborar, mas ele rapidamente se tornou o chefe de uma das grandes autoridades, Potifar, e aí então José rapidamente ficou administrando todos os bens daquele homem. Aí a mulher de Potifar botou o olho em cima de José, ficou tentando ele, querendo levar ele à cama e tal. E ele resistindo e resistindo, até que um belo dia ela quis forçar, pegou na roupa dele, e ele, apavorado, largou poderia dizer, o paletó, e saiu correndo. Aí ela gritou e disse, esse hebreu tentou me violentar. E quando Potifar soube, acreditou na mulher, lá José vai para a prisão. Enquanto na masmorra, 2 outros figurões de Faraó, o imperador do Egito, são lançados na prisão. Um é o copeiro e o outro é o padeiro. E depois de algum tempo, como é o costume de José, que foi um líder nato, ele se tornou o chefe da prisão, do presídio. E quando esses 2 que fizeram alguma coisa que desagradou a Faraó foram jogados na prisão, uma bela noite os 2 têm sonhos. E José interpreta os sonhos dos 2, e ele disse seria libertado em 3 dias e o outro seria enforcado em 3 dias. E aconteceu exatamente assim. O que foi restaurado à presença de Faraó, que foi liberto em 3 dias, José disse, olha, quando você chegar lá, uma boa palavra, fale com Faraó, eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada, e eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz. Então, quando você chegar, lembra de mim. Mas ele não se lembrou. Mas aí entra a parte da história que nós vamos enfatizar nessa lição. Aí aconteceu que Faraó teve 2 sonhos e ninguém pôde interpretar os 2 sonhos. Eu vou contar só rapidamente os 2 sonhos de Faraó. Ele viu 7 vacas gordas, pastando perto do rio Nilo, e depois apareceram 7 vacas bem magrinhas, e as 7 vacas magras engoliram as gordas e continuaram magras. Aí depois ele viu 7 espigas de grão, e mas depois vieram mais 7 bem mirradas,
espigas bem mirradas, bem assim, sem grão, sem nada, e as mirradas engoliram, né, devoraram e continuaram na mesma pobreza. E então Faraó ficou muito perturbado. Todo mundo tem sonhos, né? Eu, você, todos nós temos, às vezes são sonhos bons, às vezes são sonhos ruins, mas a gente não dá muita significação. Mas teve alguma coisa nesses sonhos que perturbou o Faraó. E então, com essa perturbação, ele chamou seus magos para ver se eles podiam interpretar. Não tinha quem interpretasse. Aí o copeiro que tinha sido restaurado, que tinha sido beneficiado pela interpretação do sonho dele quando estava na prisão, se lembrou de José. Aí ele disse para Faraó, olha, lembra aquele tempo, Faraó? Tem um homem lá dentro da prisão que interpretou que eu seria restaurado e que o padeiro seria executado. E então, quem sabe, esse homem pode interpretar os seus sonhos. E daí, então, o Faraó mandou imediatamente, a Bíblia diz que José tomou um banho, fez a barba, se vestiu e foi levado à presença de Faraó. Aí Faraó contou os dois sonhos das vacas e das espigas de grãos para José. E José disse, fácil, não está em mim, mas Deus, né, me dá esse dom de interpretar e eu sei o que vai acontecer. E aí então ele contou e disse, olha, vai acontecer as 7 vacas gordas, são 7 anos de fartura que vai ter no Egito. Mas depois das 7 anos de fartura, dos 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de fome. Então, os anos de fartura vão ser engolidos, como se diz, pelas vacas magras, pelos tempos ruins. E o segundo sonho, que é das espigas, é a mesma coisa. E então, aí José, né, disse o que ele deveria fazer. Ele deu instruções para Faraó de que ele deveria fazer. Mas então nós vamos para o nosso primeiro texto, e eu falei para você que nós vamos examinar Gênesis capítulo 41 com mais alguns detalhes, e nós vamos estar falando de desses acontecimentos do tempo de José no Egito, que são pertinentes para os dias que nós estamos vivendo agora. Então, eu quero que você preste atenção o verso 32, um versinho curtinho, e sobre a parte da interpretação que José fez, mas uma coisa que José falou para Faraó que tem a ver com aquela história e com a nossa história também. No verso 32 diz assim, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Gênesis 41, verso 32. Então, veja, José disse, o senhor teve esse sonho 2 vezes, apesar de ser coisas diferentes, mas são a mesma coisa, coincidem. Não são nem paralelos, são exatamente a mesma coisa. 7 anos de fartura que vão se dissipar em 7 anos de fome. E por que você teve esse sonho 2 vezes, sendo sonhos diferentes, assim, coisas diferentes, objetos diferentes, mas que com o mesmo significado? Aí José diz, porque Deus é soberano e Deus tem um plano. É por isso que ele diz no verso 32, porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Vai ser logo, não vai demorar. Vai começar agora. E Deus está revelando para o maior líder mundial, que era Faraó,
era a maior potência da época. Deus está revelando isso para que o senhor se prepare. E eu vou fazer apenas uma menção da ideia de dizer duas vezes. Quando a gente chega no Novo Testamento, muitas vezes Jesus diz assim: em verdade vos digo alguma coisa. Então, quando ele diz em verdade, ele repete, é porque é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Não é que outras verdades, né, não sejam verdade, mas isso aqui é muito importante. ênfase. Então, Faraó teve o sonho 2 vezes, porque era uma coisa muito importante e era uma coisa urgente. Então, nós queremos, né, dizer para você que nós estamos na mesma condição de que estava o mundo de então. Ia ter um período de fartura, seguido de um período de fome, de escassez, de dificuldade, de problemas, e que esses seriam muito maiores até do que os bons tempos que passaram antes. E Deus tem um plano, e Deus está no controle, e Deus estabeleceu o que vai acontecer, e Ele se apressa em fazê-la. E então nós vamos daqui a pouquinho estar nos referindo ao plano, porque naquela época Deus tinha um plano específico, e o plano da época era fazer José ser o chefe para eventualmente criar circunstâncias para a proteção do povo de Deus. Ele vai beneficiar o mundo inteiro, ele vai proteger o mundo inteiro, mas para que o povo de Deus seja encapsulado, protegido no meio do povão. Então foi isso que Deus fez naquela época. É o que Deus está fazendo sempre. Ele sempre trabalhou assim. Ele faz as circunstâncias, ele faz o plano, ele direciona as coisas, e ele usa todas as circunstâncias do mundo e da raça humana, mas para o plano mestre que ele tem, que é usar o seu povo para o salvamento de todos aqueles que queiram ser salvos. Então, nós temos aqui já uma grande lição com essa lição de José. Mas agora, mais uns detalhes sobre a vida de José, antes da gente fazer mais umas observações e aplicações. No verso 46 diz assim: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. O verso continua, diz mais algumas coisas, mas é interessante a gente perceber que José era um homem muito novo, tinha apenas 30 anos, mas é interessante também que para os judeus 30 anos é o ano que começa-se oficialmente o homem a poder exercer posições de autoridade. E aí, voltando um pouquinho no capítulo 41, no verso 41, nós temos a transição para dentro da história. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Isso é Gênesis capítulo 41, verso 41. Então, José passou a ser o segundo homem mais poderoso do mundo, porque ele deu um plano sensato, sábio, para Faraó poder administrar a sua nação e, eventualmente, o mundo inteiro. Através desse plano, o mundo não passaria por uma tragédia maior, por uma boa administração de José. Então, quando ele viu o plano de José para estocar grãos durante os anos
das vacas gordas, como nós costumamos até falar, porque até essa frase vem dessa época. Então, quando o faraó percebeu isso, ele disse, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Alguém sábio como você, então você é o homem. Você é o cara que vai administrar. E ele passou, então, a administrar. E eu quero concentrar, então, os nossos últimos minutos da nossa lição nessa administração que José fez. E para isso eu quero convidar você, ainda no capítulo 41 de Gênesis, a acompanhar comigo esses 2 versos. E nós vamos explicar para vocês nos mínimos detalhes o que foi que José fez para que o mundo fosse salvo da fome generalizada, global, se poderia dizer. E então os 2 versos nos dão assim o pontapé inicial de como que foi essa administração de José. Então diz assim a Bíblia: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Isso é Gênesis capítulo 41, versos 56 e 57. Então vamos lá. Como que foi essa administração que José fez? Vieram os 7 anos de fartura. Durante esse período, então, as pessoas plantavam e sobrava. Sobrava de tudo. E José, então, implantou um sistema tributário, um sistema de impostos. Então, ele começou a comprar o excedente, aquilo que as pessoas não precisavam para a sua manutenção. Ele começou a comprar e a estocar. E durante aqueles 7 anos de grande fartura, ele foi estocando, armazenando, para que quando viessem os 7 anos de fome, ele pudesse vender aquela produção para as pessoas. Agora, está aqui uma coisa curiosa. Quem produziu aquela fartura? Não foi o povo do Egito? Inclusive, os próprios irmãos de José, que tinham sido trazidos também, nesse período, tinham sido trazidos de volta por causa da fome. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos para vocês, que as outras terras, as outras nações, os outros povos vinham para o Egito, porque os outros não tinham feito o estoque, os outros não sabiam do que ia acontecer. José, então, sabia, prevenido por Deus, e deu esse conselho para Faraó. Faraó otorgou a sua autoridade a José. José, então, arrecadava, por um imposto, ele trazia para dentro dos armazéns do governo, e aí, quando chegou o tempo da fome, veja só esse detalhe, que eu até destaquei no texto que nós colocamos aí na tela. Ele vendia. Interessante. Ele vendia de volta ao povo aquilo que o povo produziu e deu ao governo em impostos. Isso aí já é uma coisa que nos causa estranheza, porque se você escutar pessoas que são de persuasão esquerdista ou socialista, comunista, seja lá, eles vão achar que o governo simplesmente deve se apossar de tudo
E nós vamos falar sobre isso na história de José. Que o governo deve se apossar de tudo, mas o governo deve distribuir de graça, né? Simplesmente sair dando coisas para as pessoas. Mas o sistema de José foi qual? Um sistema de tributos, onde ele então fazia com que as pessoas trouxessem da sua produção um percentual, vamos falar sobre isso daqui a instantes. Então eles tinham que trazer e o governo estocava, o governo que tinha condições de armazenar, então o governo estocava, mas quando veio a fome, o governo não saiu distribuindo aquilo que o povo produziu, não. Ele vendia. Agora, você pode concordar ou discordar, e eu não estou nem me posicionando quanto isso daí, eu não estou dizendo que nós devemos implantar a mesma coisa, mas tem uma coisa aí que você precisa pensar. Quem produziu todos aqueles grãos que o governo armazenou? Não foi o próprio povo que produziu? Não foram eles que trouxeram? Não era, nesse sentido, não era deles? É por isso que é por isso que a famosa Dama de Ferro, Margaret Thatcher, dizia que o socialismo não funciona porque um dia acaba o dinheiro dos outros. Que o dinheiro que o governo tem não é do governo, é seu dinheiro. É dinheiro dos outros. Mas então José fez o quê? Ele arrecadou, armazenou e depois vendeu de volta ao povo. Ele não saiu distribuindo, ele não saiu dando, ele vendia. E teve uma consequência. Mas eu quero mostrar um detalhe para você do verso 34. Que no verso 34, a Bíblia diz que a arrecadação que foi feita por José foi da quinta parte. Então vamos tomar uns minutinhos para pensar sobre isso daí. A quinta parte. A quinta parte é 20%. Então, a Bíblia é um livro incrível. Aqui a Bíblia nos diz qual é a alíquota de impostos que o povo pode suportar para os programas sociais do governo e tudo mais que precisa. Qual é o limite máximo que deve ser um imposto nos tempos de vacas gordas? É 20%. Agora, isso aí está só para sua reflexão. Porque o patamar nosso aqui, do nosso país, é muito mais do que isso. Os impostos são muito mais altos. E é por isso que existe muita corrupção, é por isso que existe muita sonegação, muitos problemas, porque a Bíblia já nos deu. 20% é o patamar aceitável. No tempo bom, nos tempos da fartura. Então, nós devemos prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Mas tem uma segunda coisa que eu queria mencionar dentro dessa ideia de que José comprava. Então, o que é que nós percebemos dentro do processo? Ele cobrava 20%, armazenava e vendia de volta. Mas aí, a Bíblia também nos fala, no capítulo 47, sobre uma outra coisa que José fez nessa época, que a gente também tem que prestar atenção. Porque se o governo vendia de volta a produção do povo, para que eles não morressem de fome, nos tempos das vacas magras, nos tempos difíceis, se o governo fez e teve que fazer restrições e ter cuidado com isso daí, mas se você for para o capítulo 47, eu não tenho tempo para ler os textos, mas tem quatro coisas que nessa venda
desse grão que aconteceu que você precisa prestar atenção. Porque a Bíblia nos diz ali que as pessoas vinham com dinheiro para comprar os grãos. E a Bíblia diz que José arrecadou todo o dinheiro do Egito. Todo o dinheiro veio para o governo. Depois, uma segunda coisa, eles começaram a trazer o gado. Depois, José arrecadou para o governo todos os bens do Egito. Mas não parou. Quando acabaram todos os bens, estava tudo nos cofres do governo, tudo no controle do governo, a terceira coisa, toda a terra foi comprada. Tudo passou à União. Tudo passou a pertencer à União. Porque eles trocavam as suas terras por comida. E por fim, a quarta coisa, ele comprou todas as pessoas. Os egípcios se tornaram escravos do governo. Eles se venderam como funcionários. Todo mundo se tornou funcionário público. Todo mundo, o Egito inteiro. A troca daquilo que José dava. Se você me perguntar, eu acho que esse sistema que José, apesar de ter sido um administrador tão eficaz e ter salvo o mundo através do seu projeto, mas essa última parte do capítulo 47 foi uma coisa muito perversa. Porque veja só, todo o dinheiro entrou de volta nos cofres da União. Todos os bens passaram a pertencer ao Estado. Todas as terras passaram a pertencer a Faraó, que era o governo. E todas as pessoas ficaram sujeitas ao governo, ficaram subjugadas, escravas do Estado. Então, o que eu quero dizer para você com essa história de José? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Uma época muito difícil mesmo. Quando o Brasil estava querendo melhorar um pouquinho, veio essa última tragédia. E aí está começando a acontecer o quê? Muito maior controle sobre as nossas vidas. E pode acontecer racionamento de bens, né, de coisas como papel higiênico, como nos Estados Unidos, remédios, comida, outras coisas. E nesses tempos há uma tendência, nesses tempos de vacas magras, de crise, a tendência sempre é do governo tomar mais controle das nossas vidas. Então nós precisamos prestar atenção. José administrou bem e salvou o mundo para que, inclusive, o povo de Israel fosse salvo também e que, eventualmente, o Cristo viesse para salvar a humanidade toda? Sim, então isso é indiscutível. Mas José se excedeu no poder. Porque José captou todo o dinheiro, todos os bens, toda a terra e todas as pessoas para um governo central. Isso é muito perigoso. E não foi bom para o Egito, porque resultou eventualmente em uma escravatura generalizada, inclusive do povo de Deus. Então, José é uma figura muito interessante, tem muita coisa que a gente pode aprender com ele, mas o principal é justamente essa parte do que nós estamos passando hoje, que a vida de José ilustra algumas coisas que nós devemos nos tocar e devemos prestar atenção
e devemos, inclusive, questionar. Então, José estabeleceu um patamar de impostos razoáveis para salvar um povo, para resguardar e manter o povo, pelo menos, com uma vida relativamente normal e confortável em tempos difíceis. Então, não podemos tirar isso de jeito nenhum da nossa mente. Mas, pelo outro lado, devemos ter muito cuidado quando um governo se aproveita de uma situação de crise para assumir as nossas vidas, para tomar as nossas vidas, porque isso é muito perigoso e nós devemos questionar. Eu vou terminar com um exemplo de uma coisa que eu vi essa semana lá dos Estados Unidos. Alguém postou 7 coisas que não vão me tomar. E aí foram falar nos vários direitos, inclusive das armas. Mas aí falou sobre a minha liberdade. Ninguém vai tocar. Mas se você olhar, o próprio governo americano está assumindo a vida das pessoas. E sem que fosse um tanque para as ruas, as pessoas se submeteram por causa do medo de um vírus. Todo mundo dentro de suas casas, comércio fechado, e não foi preciso disparar nenhuma bala. Então, o que é que eu estou dizendo? Essa pessoa fala, não vão tomar os meus direitos, não sei o quê, mas como uma ovelhinha se submeteu tranquilamente para ficar trancado dentro de casa fazendo tudo aquilo que o governo manda. Por favor, não vá levar para outro lado. Eu não estou dizendo que nesse momento de crise nós não devamos, fazer o nosso papel sensato de nos precaver contra um vírus. O que eu estou dizendo para você é que em momento de crise é muito fácil o governo assumir o controle total das nossas vidas. E está provado com essa última crise que nós estamos vivendo agora. O que é que eu estou dizendo para você? Então, abra o olho. Abra o olho. A crise vai passar. Mas nós vamos exigir que a nossa liberdade seja mantida? Nós vamos manter controle das nossas vidas ou nós vamos dizer, puxa, o governo tomou tão bem de conta da gente durante a crise, então vamos entregar. Faça isso não. Nós precisamos lutar pela nossa liberdade, a manutenção da nossa liberdade em tempos de vacas gordas e nos tempos também de vacas magras. Então, esses pensamentos eu estou deixando com você, para você pensar. Mas esse é um pouquinho da vida de José e essa história pode ter tudo a ver com a nossa história. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.